O sol poente de Lisboa derramava-se sobre o Tejo como mel derretido, tingindo as águas de um laranja flamejante que se refletia nos azulejos das fachadas antigas do Chiado. Sofia, com os cabelos soltos ao vento salgado do rio, parou abruptamente no meio da ponte 25 de Abril, o coração martelando como o fado de Amália Rodrigues e quando em algum rádio distante. O telefone vibrava incessantemente na sua mão, mas ela não atendia. Em vez disso, os olhos fixaram-se no ecrã, onde uma mensagem privada, enviada por engano durante uma live de maquilhagem, explodia agora em público. Maria, minha alma gêmea desde os 5 anos no bairro da Graça, eu te amo mais que o pastel de nata e o mar de Cascais. Volta para mim, por favor. O comentário, capturado por um seguidor atento, viralizar em segundos. Sofia sentiu o mundo ruir sob os seus saltos altos, o ar rarefeito como nas noites de saudade em Alfama. Como é que um erro de digitação, um coração mal colocado no chat errado, podia desenterrar um segredo guardado por 2 décadas? Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto impecavelmente maquiado, borrando o eyeliner que ela tanto promovia nas suas redes sociais. Meu Deus, Lisboa, o que fizeste-me? Murmurou ela, enquanto o trânsito à sua volta buzinava indiferente, como se a cidade eterna não se importasse com corações partidos. Tudo começara naquela manhã luminosa de verão, quando Sofia acordara no seu apartamento no bairro Alto, rodeada de frascos de perfume com essências de laranja e canela, reminiscentes dos mercados de Belém. Aos 28 anos, ela era a rainha das redes. Sofia Glow, com 500 mil de seguidores que devoravam os seus tutoriais de maquilhagem inspirados nas divas do fado, olhar smokey como noites de lamento, lábios vermelhos como o vinho do Douro. Mas por trás das luzes de ring light e dos filtros suaves, Sofia carregava o peso de uma infância tecida com linhas de saudade e promessas sussurradas. Maria, a sua irmã de alma, como as duas se chamavam desde miúdas, partira para o Porto há 3 anos, fugindo de um emprego sufocante numa galeria de arte e, Sofia suspeitava, de algo mais profundo, o medo de admitir que o laço entre elas transcendia a amizade. Elas cresceram juntas na Graça, escalando as escadinhas íngremes até ao mirador da Senhora do Monte, onde juraram eterna lealdade sob o céu estrelado de Lisboa. Tu és o meu fado vivo, dissera Maria uma vez, com os olhos castanhos brilhando como as luzes dos bondes amarelos que rangiam abaixo delas. Agora, com o escândalo online a ganhar tração, Sofia correu de volta ao apartamento, o vestido florido colando-se à pele suada. As notificações choviam, corações de apoio misturados com setas venenosas. Falsa. Influencer de merda a enganar as fãs com essa palhaçada lésbica. Vai para o inferno, Lisboa não precisa de aberrações. O peito dela apertava-se como as cordas de uma guitarra portuguesa. Ela ligou para a mãe, Dona Isabel, que vivia ainda na casa de família com cheiro a bacalhau assado e manjerico nas janelas. Mãe, aconteceu uma coisa horrível, soluçou Sofia. Do outro lado, a voz rouca de Dona Isabel, marcada por anos de fado nas tascas de Alfama, respondeu com calma estoica: Filha, Lisboa já viu impérios caírem e amores renascerem. Vem para casa, come um arroz de marisco e conta-me tudo. O Tejo leva as mágoas embora. Mas Sofia não podia ir. Não ainda. Precisava de enfrentar o furacão que ela própria invocara. Enquanto o sol se punha, Sofia sentou-se à secretária, o laptop aberto numa página em branco. Decidiu escrever, não um post de desculpas, mas uma confissão. As palavras fluíram como o vinho de uma garrafa de colheita. Queridas seguidoras, seguidoras que me viram transformar olheiras em estrelas, hoje mostro-vos a minha alma nua. Maria não é só a minha infância, é o meu coração batendo em uníssono com o pulsar de Lisboa. Nós dançámos sardanas nas festas de Santo António, chorámos juntas o adeus de avós que partiam para o além e sonhámos com um futuro onde o amor não tem rótulos, só azulejos coloridos. Enviou o texto como uma legenda para uma foto antiga, as duas, aos 12 anos, de braços entrelaçados no castelo de São Jorge, com o Tejo ao fundo como testemunha silenciosa. Os likes subiram, mas os atas também. Um perfil anónimo, @LisboaPura, comentava: Isso é contra a nossa tradição. Saiam da nossa cidade santa. Sofia fechou os olhos, recordando as noites em que Maria lhe penteava os cabelos, cantando baixinho Estranha Forma de Vida, e jurava que um dia, quando fossem grandes, comprariam uma casa no Alentejo, com oliveiras e noites de estrelas cadentes.
A noite caiu sobre Lisboa como um manto de veludo negro, pontilhado pelas luzes dos letreiros de néon no cais do Sodré. Sofia saiu para caminhar, os saltos e quando nas calçadas de pedra portuguesa, irregulares como o seu coração. Passou pela sé de Lisboa, onde acendeu uma vela por Maria, sussurrando uma oração pagã misturada com catolicismo lisboeta. Santa Maria, Mãe das Mães, guia o meu amor de volta ao Porto Seguro. O ar cheirava castanhas assadas dos vendedores ambulantes e, por um momento, ela imaginou Maria ali a partilhar uma meia de leite quente, rindo das trapalhadas da infância, como quando roubaram figos do pomar do vizinho e foram castigadas com rosas de água benta. Mas o telefone vibrou novamente, uma mensagem de Maria. Vi tudo. Estou a caminho. Não chores mais, minha Sofia. O nosso fado ainda não acabou. Sofia parou, o coração acelerando. O trem do Porto chegaria ao amanhecer. Mas com ele viriam as sombras. Os Átars organizavam uma campanha de boicote e, pior, um leak de fotos privadas, tiradas anos antes numa viagem a Sintra, onde se abraçavam sob a neblina dos palácios românticos, circulava agora como veneno nas redes. Quem as teria traído? Uma ex-colega de trabalho de Maria, invejosa da sua ascensão artística? Ou talvez o próprio irmão de Sofia, conservador como as muralhas do aqueduto das Águas Livres, que sempre sussurrara contra essas modernices estrangeiras? A cidade, outrora refúgio, parecia agora uma armadilha de ruas labirínticas. Sofia correu para o Mirador da Graça, onde tudo começara, e sentou-se no banco de ferro forjado, olhando para as 7 colinas que guardavam segredos milenares. O vento trouxe o som distante de um acordeão e ela chorou, não de dor, mas de uma saudade que se transformava em fogo. Lisboa, cruel e bela, testava o seu amor como uma mar testa as falésias de Cabo da Roca. O comboio de Maria aproximava-se de Lisboa como um fantasma saído das brumas do Douro, rangendo sobre os carris sob a lua crescente que banhava Santa Polónia em prata. Aos 27 anos, Maria carregava uma mala leve, mas o coração pesado como as pedras dos calçadas lisboetas. Ela lera cada palavra do post de Sofia, cada comentário venenoso que a pintava como a sedutora que arruinou a influencer perfeita. Mas o que doía mais não eram os Átars, era o silêncio dos anos, o abismo que ela própria cavara ao partir. No Porto, encontrara refúgio numa galeria de arte contemporânea, pintando telas inspiradas nos mestres portugueses, Bordal Pinheiro com as suas sátiras satíricas, ou Paula Rego com as suas mulheres fortes e quebradas. Mas Lisboa chamava-a de volta, como o fado de Marisa e Quando nas Veias. Volta, amor, que sem ti sou sombra. Quando o comboio parou, Maria desceu para o cais, o ar salgado misturando-se ao cheiro de pão fresco das padarias noturnas. Sofia esperava à saída, os olhos inchados mas o sorriso trêmulo como uma flor de buganvília ao vento. Elas não falaram, só se abraçaram, os corpos colando-se como peças de um azulejo quebrado que se recompõe. Perdoa-me por ter fugido, murmurou Maria contra o cabelo de Sofia, cheirando a jasmim e lágrimas. Eu fugi primeiro, com o meu silêncio, respondeu Sofia, a voz embargada. Caminharam juntas pelo rocio, as mãos entrelaçadas escondidas no casaco de Maria, evitando os olhares curiosos dos madrugadores que bebiam bicas nas planadas. Lisboa acordava devagar, com o coachar das gaivotas e o rumor dos elétricos subindo a colina do Chiado. De volta ao apartamento de Sofia, o sol nascente filtrava-se pelas cortinas de renda, tecidas à mão por uma avó lentejana. Sentaram-se no chão, rodeadas de almofadas bordadas com motivos de galos de Barcelos, e desabafaram. Lembras-te da primeira vez que nos beijamos? Não, não foi beijo na boca, mas na alma, disse Sofia, traçando com o dedo padrão de um azulejo na parede. Era num verão escaldante, aos 16 anos, durante a festa de São João. Fogos de artifício explodiam sobre o Tejo, e elas, embriagadas por vinho doce e risos, dançaram uma valsa improvisada na Rua das Flores, com martelos de plástico batendo em cabeças como um ritual pagão. Naquele instante, sob as luzes coloridas, Maria inclinara-se e roçara os lábios na têmpora de Sofia, um toque inocente que acendera uma chama eterna. Eu soube ali que eras mais que irmã, confessou Maria agora, as mãos tremendo. Mas o medo. A família, a sociedade. Em Portugal, ainda há quem veja o amor como nós como um pecado contra os santos de pedra. Os Átars não dormiam.
Enquanto as duas reconectavam, as redes fervilhavam. @Lisboa Pura postar um vídeo editado, sobrepondo as fotos de Sintra a imagens de procissões religiosas no Terreiro do Paço, com legendas como blasfémia em Lisboa Sagrada. Os seguidores de Sofia dividiam-se, alguns defendiam com unhas e dentes, amor é amor, como fado é dor e alegria. Outros desertavam, subscrebiando em massa. Sofia, sempre a estratega da beleza, decidiu contra-atacar com vulnerabilidade. Gravou uma live ao vivo, Maria ao seu lado fora do quadro. Hoje mostro-vos não maquilhagem, mas a verdade. O meu crush por Maria não é segredo sujo, é o fio que tece a tapeçaria da minha vida. Nós crescemos com as histórias de Egas Muniz, o traidor leal, e Inês de Castro, o amor imortal. O nosso é assim, resiliente como o povo português após o terremoto de 1755. A live explodiu com doações de solidariedade e mensagens de casais LGBT de todo o país, de Faro ao Minho, partilhando as suas próprias saudades. Mas o conflito aprofundava-se. Um e-mail anónimo chegou a Sofia, sei o que escondes. A traição de Maria no Porto, ela namorou um homem para curar-se. Paga 5.000 euros ou revelo tudo. O coração de Sofia parou. Traição? Maria, com os olhos vermelhos de choro, negou veementemente quando confrontada. Era fingimento, Sofia. Um jantar forçado pela família dela para calar as línguas. Eu chorei sozinha no quarto depois, sonhando contigo. Mas a semente da dúvida plantara-se, como as eras que invadem as muralhas do castelo. Elas passearam pelo Jardim da Estrela, onde crianças brincavam e velhos jogavam dominós, buscando consolo na normalidade lisboeta. Ali, sob as estátuas de anjos alados, Sofia sentiu a primeira rachadura. E se os atas tiverem razão? E se o nosso amor for só ilusão de infância? Maria pegou-lhe na mão, pressionando-a contra o peito. Sente o meu coração. Bate por ti, como o oceano contra as praias da Ericeira. A tarde trouxe uma trégua falsa. Uma amiga comum, Ana, da galeria onde Maria trabalhava, ligou em pânico. Foi ela a curadora. Invejosa do teu sucesso, Sofia, e ciumenta de ti, Maria. Ela lia com as fotos para @Lisboa Pura. A traição revelada doía como uma navalha no fado mais lancinante. Sofia e Maria correram para o Chiado, confrontando Ana num café com cheiro a pastéis de Belém. Lágrimas e gritos misturaram-se ao vapor das chávenas. Vocês acham que o mundo é um conto de fadas? Portugal mudou, mas não o suficiente para duas mulheres como vocês brilharem sem queimar, gritou a traidora antes de fugir. De volta ao apartamento, exaustas, elas cozinharam um caldo verde improvisado, com linguiça defumada e couve das hortas urbanas de Lisboa. Comiam em silêncio, mas o olhar trocado dizia tudo. O amor, testado, saía mais forte, como o vinho envelhecido nas caves do Dão. Noite adentro, deitadas na cama de Sofia, com o som distante dos grilos nos jardins do Príncipe Real, Maria sussurrou histórias de infância para afastar os demónios. Lembras o dia em que nos escondemos na Sé, fingindo ser freiras para roubar bolos de arroz? Deus perdoou-nos porque o amor é o maior sacramento. Sofia riu pela primeira vez em horas e sentiu o calor do corpo de Maria como um bálsamo. Mas o amanhecer traria o próximo vendaval, uma petição online contra a propaganda LGBT nas redes portuguesas, liderada por @Lisboa Pura, que ameaçava processar Sofia por dano à moral nacional. O palco estava armado para o confronto. Lisboa acordava com o clamor dos mercados, o mercado da Ribeira pulsando como o coração da cidade, onde peixes frescos do Atlântico se misturavam ao aroma de queijo de azeitão e azeitonas marinadas. Sofia e Maria, de braços dados disfarçadamente, mergulharam na multidão do Time Out Market, buscando anonimato entre turistas e locais. Mas o escudo era frágil. Um grupo de jovens, com crachás de uma associação conservadora, aproximou-se, smartphones erguidos como armas. Vocês são as traidoras da tradição. Fora das nossas ruas, gritou um rapaz de boné com a bandeira portuguesa. Sofia, com o queixo erguido como uma rainha de Alfama, respondeu: a tradição é o amor que sobrevive, como o fado que cantamos após a ditadura.
Vocês honram Salazar ou Camões? A multidão dividiu-se, alguns aplaudindo, outros vaiando, mas Maria puxou-a para longe, o coração acelerado. Não podemos lutar com ódio, só com luz, disse ela, evocando as lições da avó, que bordava mantos para as procissões de Nossa Senhora da Saúde. De volta ao apartamento, o laptop de Sofia pescava com alertas. A petição atingira 10.000 assinaturas e marcas de beleza, aquelas que outrora patrocinavam com paletas de sombras inspiradas nos pôres do sol do Algarve, retiravam-se uma a uma. Estamos pela diversidade, mas não pela controvérsia, liam os e-mails frios. Sofia desabou no sofá de veludo verde, as unhas pintadas de vermelho escorrendo lágrimas. Eu construí tudo isto por ti, Maria, as lives, os posts, a armadura de glitter. E agora desmorona como o chiado no terremoto. Maria ajoelhou-se a seus pés, como uma Madonna renascentista em azulejo, e beijou-lhe as mãos. Não desmorona, transforma-se. Lembra-te de como, miúdas, reconstruímos o forte de papelão no quintal após a chuva? O amor é assim, resiliente como o povo que ergueu Lisboa das cinzas. O conflito escalava para o pessoal. Dona Isabel, a mãe de Sofia, apareceu à porta ao meio-dia, com uma travessa de rabanadas encharcadas em mel, herança das festas de Natal prematuras. Seus olhos, enrugados como as oliveiras do Alentejo, fitaram Maria com uma mistura de ternura e repreensão. Menina, tu partiste o coração da minha filha como um caco de louça vidrada. Mas vejo nos teus olhos o mesmo fogo que acendi no berço dela. Sentaram-se à mesa de carvalho, sob o quadro de São Sebastião, mártir de flechas, símbolo de sofrimento redentor na iconografia portuguesa. Dona Isabel contou histórias de juventude. Eu dancei fado com uma mulher em moita, nos anos 70, quando o país ainda tremia com a Revolução. Não era amor declarado, mas era real. Não deixem que os átaros vos roubem isso. Pela primeira vez, Maria sentiu a bênção materna, como um vinho abençoado nas adegas de Palmela. Mas o irmão de Sofia, João, irrompeu minutos depois, o rosto corado de vinho do Porto e raiva. Isto é vergonha para a família. O avô lutou na Grande Guerra por uma Portugal pura, e vocês mancharam com esta aberração. Ele apontou para as fotos virais no tablet, a traição de Ana ainda fresca como uma ferida aberta. O confronto familiar explodiu como fogos de Santo António. Sofia defendeu-se com palavras afiadas, pura. A pureza está no coração, não em rótulos. Tu, que namoraste em segredo com a vizinha casada, julgas-nos? João, ferido, revelou o impensável, fora ele um informante anónimo, não por ódio, mas por medo, medo de perder a irmã para um mundo que ele não compreendia. Eu só queria proteger-te dos lobos online. A traição do sangue doía mais que a Diana. Sofia saiu a correr, descendo as escadas do bairro Alto até ao mirador de Santa Catarina, onde o Tejo se estendia como um lençol de misericórdia. Maria seguiu-a, encontrando-a encostada à estátua de Camões, o poeta cego que via tudo. Traição vem de quem amamos mais, disse Maria, abraçando-a por trás. Mas o perdão é o fado que cura. Vamos perdoar João, como perdoamos a nós mesmas por anos de silêncio? A tarde trouxe uma reviravolta. Uma influenciadora aliada, a fadista moderna Lúcia, contactou Sofia para uma colaboração, um evento no Lux, o clube icónico do Cais do Sodré, intitulado Amores de Lisboa, Fado e Glow. Vamos transformar átaros em aliados com arte, propôs Lúcia. Sofia hesitou, mas Maria insistiu. É o nosso momento de brilhar, como as estrelas no céu de Óbidos. Prepararam-se juntas. Sofia maquiou Maria com tons terra, inspirados nas falésias da Arrábida, sussurrando és mais bela que a rainha de Eleonor. O evento encheu-se, com velas tremeluzindo e azulejos projetados nas paredes contando histórias de amores proibidos, de Dom Pedro e Inês a ecos modernos. Sofia subiu ao palco, Maria ao lado, e cantaram um dueto improvisado. Ó Lisboa, tua saudade é o nosso amor, eterno como o Tejo. Aplausos ribombaram, mas fora, @Lisboa por esperava com uma multidão hostil, bandeiras portuguesas como escudos. O caos irrompeu quando o grupo invadiu o clube, gritando tradição acima de tudo. Uma garrafa voou, estilhaçando-se perto dos pés de Maria.
Sofia protegeu-a com o corpo, o coração a pulsar como tambores de uma morna cabo-verdiana misturada ao fado. A polícia interveio, mas o dano estava feito, feridas superficiais, mas profundas na alma. De volta ao apartamento, enfaixadas e exaustas, elas juraram vingança não com ódio, mas com criação. Maria pegou nos pincéis, pintando uma tela, Lisboa dividida, metade sombria de Átars, metade luminosa de amor, com as duas figuras entrelaçadas no centro, como o brasão nacional renovado. Sofia postou online, legendada, a nossa resiliência portuguesa, do terremoto ao 25 de Abril, sobrevivemos. Os likes superaram os ódios e, pela primeira vez, Sofia sentiu o equilíbrio, o yin-yang das colinas lisboetas. O amanhecer após o tumulto no Lux tingia Lisboa de um rosa suave, como o interior de uma romã madura colhida nos pomares de Sintra. Sofia e Maria acordaram entrelaçadas nos lençóis de linho bordado, o apartamento preenchido pelo aroma de café forte e pão de mafra aquecido na chapa. Mas a paz era ilusória, o telefone de Sofia zumbia com chamadas da imprensa, o diário de notícias queria uma entrevista, o público uma coluna sobre amor LGBT na era digital portuguesa. Não fales connosco como vítimas, fala como guerreiras, aconselhou Maria, servindo chá de erva doce, remédio caseiro contra as maleitas da alma. Sofia assentiu, vestindo um vestido de chita florida e quando as saias das camponesas alentejanas em canções de José Afonso. A entrevista, gravada no terraço do Hotel Santa Justa com vista para o Carmo reconstruído, foi um bálsamo. Lisboa ensinou-me que o amor é como o azulejo, fragmentado, mas belo no conjunto, disse Sofia à jornalista, com Maria invisível mas presente na sua mão oculta. O conflito, porém, mutava. @Lisboa Pura, revelado como um grupo liderado por um ex-político conservador de Belém, lançou uma campanha de difamação, montagens falsas mostrando Sofia e Maria em orgia pagã nos jardins do Palácio da Ajuda, misturando fotos inocentes com imagens manipuladas de rituais ancestrais lusitanos. Os Átars multiplicavam-se, com memes comparando as a sereias devoradoras do Tejo, aludindo a lendas marítimas portuguesas. Sofia sentiu o pânico subir como a maré alta em Cascais. Eles querem destruir-nos, transformar o nosso amor em caricatura, exclamou, enquanto varria cacos imaginários do chão. Maria, sempre artista, propôs uma contraofensiva criativa, uma exposição online, Alma em Azulejo, onde seguidores poderiam submeter histórias de amores resilientes, inspirados na cerâmica portuguesa que sobrevive séculos. O projeto ganhou vida no ateliê improvisado de Maria, no sótão do prédio com vista para o aqueduto. Elas trabalharam dias inteiros, colando fragmentos de azulejos quebrados, comprados em feiras de velharias no campo de Ourique, em colagens digitais. Cada peça contava uma história, um casal do Minho que se reencontrou após a imigração, uma viúva de Évora que encontrou amor na terceira idade. Sofia narrava em voz-over, a voz tremendo de emoção, como o fado de Maria Teresa de Noronha, o nosso amor é lamento e êxtase. A exposição lançou-se numa plataforma colaborativa e o buzz foi imediato. Artistas de todo Portugal juntaram-se, de pintores do Porto a ceramistas do Algarve. Mas o pico do drama veio quando João, o irmão de Sofia, apareceu no ateliê, os olhos baixos como um penitente na Semana Santa. Eu errei, mana. Os Átars contactaram-me, ofereceram dinheiro para mais leaks. Recusei, mas o dano. Perdoa-me. Lágrimas escorreram pelo seu rosto barbudo, marcado por noites insones. Sofia, dividida entre fúria e sangue, abraçou. Traição dói, mas família é o porto de abrigo. Ajuda-nos agora, usa as tuas ligações na paróquia para uma missa pela aceitação. A reconciliação familiar trouxe um sopro de ar fresco, como o vento do Atlântico em Sagres. Dona Isabel organizou um almoço no quintal da Casa da Graça, com cataplana de marisco fumegante e vinho verde gelado. Conversas fluíram como o rio Mondego. João confessou os seus próprios medos, casado mas solitário, invejando a coragem das irmãs de alma. Portugal mudou com o casamento igualitário em 2010, mas os corações tardam a seguir, admitiu ele. Maria, tocada, partilhou uma tela inacabada, um autorretrato das três, Sofia, ela e Dona Isabel, como as três Marias do Fado, unidas na dor e na cura. O momento de ternura foi interrompido por uma notificação, @Lisboa por hackear a exposição, substituindo histórias por propaganda homofóbica. Blasfémia digital.
Deus castigará Lisboa como Sodoma, proclamava o banner falso. O desespero bateu forte. Sofia correu para o quarto de infância, agora museu de memórias, bonecas de trapos vestidas de trajes regionais, fotos amareladas de carnavais em Torres Vedras. Ali ajoelhou-se e chorou, questionando o destino. Por que nós, Maria? Por que testar um amor tão puro com tanto veneno? Maria entrou, trazendo uma garrafa de medronho caseiro do Alentejo, e sentou-se ao lado. Porque o amor verdadeiro é como a reconstrução pombalina, nasce das ruínas. Lembra o nosso juramento no miradouro, eterno, contra ventos e marés. Elas beberam em copos lascados, brindando à resiliência portuguesa, e planearam um contra-ataque, uma live conjunta com ecarcéticos, amigos de Maria da Cenatec portuense, para restaurar a exposição e expor o IP de @Lisboa Pura. A operação noturna, sob as estrelas que piscavam como olhos de anjos no céu de Lisboa, foi um sucesso tenso. O líder do grupo, um homem de meia-idade de uma freguesia conservadora de Mafra, foi identificado, um antigo professor que perdera o emprego por escândalos pessoais e descarregava frustrações online. A revelação, postada com cuidado, sem dochar, mas com apelo à redenção, dividiu os haters. Alguns desertaram, outros intensificaram, mas a exposição renasceu mais forte, com milhares de submissões. Sofia e Maria celebraram com um piquenique no Parque Eduardo VII, debaixo das tulipas holandesas plantadas em homenagem à aliança luso-neerlandesa. Vês? O ódio é como a neblina de Sintra, passa, deixando o sol, disse Maria, traçando corações na areia com um pau. Mas o verdadeiro teste aproximava-se, uma audiência pública na Câmara Municipal, convocada por vereadores progressistas, sobre liberdade digital e direitos LGBT em Lisboa. A Câmara de Lisboa, com as suas paredes forradas de tapeçarias quinhentistas retratando navegadores como Vasco da Gama, ecoava com vozes acaloradas na manhã da audiência. Sofia e Maria entraram de mãos dadas, abertamente agora, vestidas em tons de azul e branco, as cores da bandeira que outrora simbolizava conquistas, mas hoje, esperança. O salão lotado misturava aliados, ativistas do ILGA Portugal com cartazes de amor sem fronteiras e opositores, membros de associações católicas tradicionais, rosários tilintando como correntes. Sofia testemunhou primeiro, a voz firme apesar do tremor. Senhoras e senhores, eu sou Sofia, filha de Lisboa, que transforma rostos com pó e pigmento. Mas o meu maior pincel é o amor por Maria, que pinta almas. Os haters online não atacam só nós, atacam o espírito de Gil Vicente, que satirizava hipocrisias medievais. Aplausos esparsos misturaram-se a vaias, mas Maria seguiu, exibindo a tela alma em azulejo projetada na parede. Esta é a nossa história, fragmentos de dor colados em beleza, como Portugal após as invasões mouras. O debate inflamou-se quando o líder de @Lisboa Pura, o professor de Mafra agora exposto, subiu ao púlpito. Estas mulheres pervertem a nossa cultura. O fado é de sofrimento heterossexual, os santos são machos alfa. Sofia sentiu a baile subir, mas Maria apertou-lhe a mão sob a mesa, ancorando-a como farol de Belém guia navios. Uma vereadora aliada, e quando o espírito de Maria da Fonte, contra-argumentou, Portugal é nação de poetas como Sofia de Mel Brainer, que cantou liberdades. O ódio digital é um novo auto de fé, condenemo-lo. A votação final, apertada, aprovou uma resolução, plataformas online obrigadas a moderar discurso de ódio, com foco em minorias. Saíram vitoriosas, mas exaustas, para o sol de inverno que aquecia o terreiro do Paço, onde o arco triunfal de Rua Augusta se erguia como portal de futuro. O aftermath trouxe intimidade reconquistada. De volta à graça, elas reviveram rituais de infância, escalaram ao mirador da Senhora do Monte, onde o vento sussurrava segredos atlânticos. Sentadas no banco gasto, Maria abriu a mala e tirou um colar de conchas de Alcochete, colhida em praias de memórias. Para ti, minha Sofia. Cada concha é uma onda que nos uniu. Sofia prendeu no pescoço, os lábios roçando o ombro de Maria num beijo casto, cheio de promessas. Tu és o meu mar, o meu fado sem fim. Conversaram horas sobre sonhos, abrir uma loja de beleza ética no Chiado, com um ateliê de arte para jovens LGBT inspirados nas escolas de ofícios de Mafra.
Mas a traição residual pairava. João ainda lutava com a culpa e Ana, ex-colega, enviara uma carta de desculpas, pedindo redenção através de voluntariado na exposição. O clímax irrompeu numa noite de temporal, típico das invernias lisboetas, quando trovões ribombavam como canhões da restauração. Sofia recebeu um videochamada anónima, @Lisboa Pura, enfurecido com a resolução, planeava um protesto final no Rossio, com queima simbólica de arte degenerada, incluindo uma cópia da tela de Maria. Apareçam ou as vossas vidas acabam em cinzas. O medo gelou o sangue de Sofia, mas Maria, com olhos flamejantes, declarou: vamos. Enfrentamos o dragão como as moras de Monsanto. Alertaram a polícia e aliados, transformando o protesto num contra-manifesto. Lisboa mas sem medo, com fadistas, drag queens e influencers unindo vozes. O Rossio, sob chuva torrencial, tornou-se palco épico. Atars com tochas molhadas gritavam, mas o cor de Grândola, Vila Morena, hino da Revolução, abafou-os. Sofia e Maria no centro, de guarda-chuvas floridos, ergueram a tela como escudo. Um raio iluminou o momento. O líder do grupo, encharcado e derrotado, largou a tocha e fugiu na multidão. A multidão aplaudiu, abraços molhados selando vitórias. Dona Isabel, presente com um jal de renda negra, beijou as frontes das filhas de Alma. Hoje, orgulho-me mais que no dia da vossa primeira comunhão. João, redimido, organizou um after-party na tasca familiar, com canja de galinha e histórias de tios imigrantes que voltaram mais fortes. Sofia postou uma foto final, ela e Maria, encharcadas mas radiantes, legendada Resiliência, o novo azul de Lisboa. Os atars silenciavam, convertidos ou exaustos, e as subscritoras de Sofia duplicavam, atraídas pela autenticidade crua. Mas o verdadeiro CAO trau emocional veio em privado. Sozinhas no apartamento, com o temporal amainando, Maria ajoelhou-se. Sofia, minha infância, minha paixão, queres casar comigo? Não por lei, mas por alma, como os amantes de trás-os-montes que juram sob oliveiras. Lágrimas de alegria escorreram pelo rosto de Sofia. Sim, 1000 vezes sim. O nosso sim é eterno como o Tejo. Beijaram-se sob a luz de velas, um selo de amor puro, sem pressa ou luxúria, só profundidade. O inverno lisboeta cedia devagar ao sussurro da primavera, com jacarandás roxos florescendo nas avenidas como confetes de um carnaval tardio. Sofia e Maria, agora noivas de alma, planearam uma cerimónia íntima no convento dos Capuchos, em Sintra, lugar de monges ermitas que encontravam Deus na solidão, mas elas, o amor na união. A cidade, testemunha silenciosa, parecia aprovar, o Tejo corria mais sereno, os elétricos rangiam melodias de aprovação. Sofia retomou as lives com vigor renovado, tutoriais temáticos beleza resiliente, maquilhagem inspirada em heroínas portuguesas, sombras verdes para Viriato, lábios dourados para D. Filipa de Lencastre. Os atars, dizimados pela exposição e pela resolução municipal, reduziram-se a ecos distantes, como fantasmas de Salazar dissipados pelo 25 de Abril. A traição final, não de inimigos, mas de si mesmas, testou o laço uma última vez. Durante os preparativos, Sofia descobriu um diário antigo de Maria, escondido na mala, entradas de dúvida no Porto, questionando se o amor delas era só hábito de infância ou fogo verdadeiro. E se eu for como a avó, que amou em segredo e morreu só? O achado, num dia de ensaios florais no mercado de Lisboa Factory, feriu como uma espinha de sardinha mal limpa. Sofia confrontou-a no jardim botânico tropical, rodeadas de orquídeas exóticas trazidas pelos descobrimentos. Duvidaste de nós? Depois de tudo? Maria, pálida como as estátuas de mármore no Panteão Nacional, confessou: o medo é o maior traidor, Sofia. Mas lendo agora, vejo, eras sempre tu, o centro do meu mundo. Elas choraram abraçadas sob uma figueira centenária, o perdão fluindo como o vinho de uma missa de ação de graças. O nosso amor não é perfeito, é humano, como Portugal, com terremotos e renascimentos. A cerimónia no convento foi um hino à humanidade. Dona Isabel cantou um fado original, Saudade de Duas Almas, com viola e guitarra. João, redimido, leu os certos de mensagem de Pessoa, o heterónimo Álvaro de Campos e Quando Liberdades.
Amigos de todo o país, de galeristas do Porto a pescadores de Setúbal, trouxeram ofrendas, um cesto de figos secos do Alentejo, um frasco de água benta do Santuário de Fátima, simbolizando bênçãos mistas. Sofia e Maria trocaram anéis de prata com gravuras de azulejos, jurando, na saúde e na doença, no glow e na sombra, até que o Tejo seque. O beijo selou, casto e profundo, sob do céu de musgo dos ermitérios, com o vento de Sintra como bênção pagã. Meses depois, a loja Azulejo Glow abriu no Chiado, um espaço híbrido de beleza e arte, prateleiras de cremes infundidos com lavanda da Serra da Estrela, paredes cobertas de colagens colaborativas da exposição. Sofia ensinava workshops de automaquilhagem para jovens quer, Maria exposições de amores fragmentados. Os haters? Alguns converteram-se, contactando em privado com histórias próprias de superação, outros, irrelevantes, como névoa matinal. Lisboa, eterna amante de dramas, acolhia-as como filhas pródigas. Numa noite de verão, sentadas no mirador da Senhora do Monte, o mesmo da infância, elas viram o fogo de artifício do Tejo e quando de São João. Nossa jornada foi fado, dor, mas com redenção, disse Sofia, a cabeça no ombro de Maria. E humanista, provamos que o amor vence, não por milagre, mas por resiliência. Maria sorriu, traçando estrelas no céu. Como Portugal, pequeno país, grande coração. O vento levou as palavras rio abaixo, para o Atlântico vasto, onde todos os amores confluem. E assim, em Lisboa, cidade de 7 colinas e infinitas saudades, 2 almas teciam o seu eterno bordado, de glitter, azulejos e amor inabalável.